Em meio ao embate entre o Congresso, a área da Justiça e o Executivo, inúmeros setores da economia brasileira estão se unindo em prol da desoneração da folha de pagamentos no país. Parte do benefício foi suspensa no STF. Sobre esse tema, considerado essencial para o crescimento da economia e a sobrevivência de muitas empresas, o nosso convidado é Fernando Valente Pimentel, diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT. Tudo bem, presidente? Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Um prazer estar com vocês novamente aqui nessa noite. Prazer é nosso. Bom, primeiro para o nosso público ter uma ideia, a indústria têxtil também vem sendo muito beneficiada com a desoneração da folha de pagamentos, é um setor que emprega milhões de pessoas e eu pergunto se realmente a desoneração deixar de ser aplicada na prática, a gente tem essa insegurança jurídica a partir de agora, o que o setor deve fazer, quais são as possibilidades do setor para continuar crescendo? Bom, antes de mais nada, você colocou um tema muito importante, que foi objeto, inclusive, da matéria anterior, insegurança jurídica. Não há economia que vá para frente com insegurança. E é o que nós estamos vivendo aqui agora. Com relação à decisão do STF, nós vamos entrar como amicus curiae nessa ação. Ao mesmo tempo, houve o recurso por parte do Senado. O mérito ainda não foi julgado. Acompanhamos algumas movimentações de que, enquanto não houver o julgamento do mérito, as empresas poderiam continuar, aquelas que fazem essa opção, a pagar a contribuição patronal à Previdência pelo faturamento. No entanto, isso não está garantido, por enquanto, não é oficial. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar trabalhando com o Congresso Nacional, vamos trabalhar no Judiciário e, claro, isso, neste momento, para aquelas empresas que fazem essa opção, vai significar um aumento de custos. Aumento de custos deverá significar aumento de preços. Aumento de preços significa menor potencial de consumo, que, consequentemente, poderá ser rebatido nos níveis de produção. E isso poderá acarretar, sim, primeiro, interrupção de admissões. Nós geramos mais de 7 mil postos formais de trabalho nos primeiros 2 meses do ano. E, num segundo momento, se isso impactar realmente a demanda em graus mais elevados, poderá gerar perda de postos de trabalho. Nós estamos aqui, por enquanto, acompanhando essa movimentação, mas entendendo que não é um cenário adequado para quem precisa de aumentar investimentos, para um país que tem uma taxa de investimentos aquém das nossas necessidades, e essa decisão traz mais insegurança, traz mais tensionamento entre os poderes, e isso não é bom para o país. Portanto, o setor, que já vem se mobilizando com os outros 16 setores, seguirá na sua trajetória de equilíbrio dentro da democracia, mas lutando por aquilo que nós entendemos que é o melhor para o nosso desenvolvimento. Senhor Fernando, o senhor fala do Judiciário e do Congresso Nacional, mas nessa segunda-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu a indicação de que pode negociar. O senhor acha que há um meio termo? Qual negociação pode ser feita para que esse benefício continue, mas talvez não na porcentagem que os setores, os 17 setores, defenderiam? Já existe um projeto do próprio Executivo no Congresso Nacional. Quer dizer, essa decisão de judicializar foi um atropelo naquilo que já estava em curso, inclusive proposto pelo próprio governo no âmbito, primeiro no MP, depois um projeto de lei com regime de urgência e depois a retirada do regime de urgência. Então, isso foi uma atropelada enorme que pegou todo mundo de surpresa e, evidentemente, como eu falei anteriormente, isso gera insegurança, imprevisibilidade, além daquelas que você já tem que correr no âmbito das opções que você faz de atividade econômica. Então, vejo que um setor que emprega mais de 1.300.000 pessoas em todo o território nacional, é o segundo maior gerador do primeiro emprego, tudo isso é impactado e principalmente na agenda da formalização dos postos de trabalho. Muitos reclamam, e com razão, que nós temos um contingente elevado de informalidade. Agora, não será com medidas onerativas que nós melhoraremos esse quadro. Pelo contrário, nós vamos piorar esse quadro. E o que nós temos que avançar é numa agenda de realmente reduzir o custo do emprego formal para toda a economia e, com isso, você ampliar a base de contribuintes à Previdência Social. Seu Fernando, o segundo semestre normalmente é mais aquecido do que o primeiro. Até que momento ou qual momento que o setor consegue segurar esses postos de trabalho? Olha, eu costumo dizer que o que mais gera postos de trabalho é o crescimento econômico.
Crescimento econômico com uma boa legislação acelera a geração de postos de trabalho nos momentos de ciclo positivo e atenua os ajustes nos momentos de ciclo negativo. A gente sabe muito bem que se a legislação resolvesse os problemas do mundo e do Brasil, não haveria problemas. Basta decretar numa lei que é proibido isso, proibido aquilo, tem que ter desemprego ou pleno emprego. Então, tudo isso nós não resolvemos, tem que ter crescimento econômico. Agora, no segundo semestre é o grande momento da nossa indústria, mas há aí também uma grande contradição que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo que o governo trabalha para reonerar setores altamente empregadores como texto e confecção, ele permite que as pequenas encomendas que vêm através das plataformas internacionais, até $50, não sejam taxadas com os impostos federais que nós temos que pagar dentro do Brasil. Então, ao mesmo tempo que se criou a desoneração como o vilão do equilíbrio fiscal do país, deixa-se passar pelos dedos nossos a não taxação de encomendas de pequeno valor, que não são tão pequeno valor assim, que são R$250, que é acima do ticket médio do varejo brasileiro. Então, eu diria que nós vamos acompanhar o desdobramento disso que está no Supremo, os movimentos da economia. Eu falei que no início do ano nós geramos mais de 7 mil postos formais de trabalho, e como o segundo semestre é o grande momento, digamos assim, das coleções de têxteis e confeccionados, eu acredito que até lá nós vamos ter um quadro um pouco melhor. Agora, se seremos nós ou as importações que irão atender o mercado local, quem vai ter que dizer, de certa maneira, é o próprio governo, taxando aqueles que têm que taxar para trazer uma isonomia tributária com o produtor local, com o comerciante local, e, ao mesmo tempo, caminhando para nós termos uma economia que gere menos custo para o emprego formal. Bom, estaremos acompanhando então toda essa discussão. Fernando Valente Pimentel, diretor superintendente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Até a próxima. Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite.